sua ovelha? Ele a colocou em seus ombros. E ele carregou aquela ovelha. O texto não diz que ele correu atrás da ovelha. O texto não diz que a ovelha se escondeu do pastor. O texto não diz que a ovelha se rebelou. O texto diz que quando ele a encontrou, no lugar que ele a encontrou, ele a colocou em seus ombros e ela docilmente retornou para casa. Ou seja, queridos, eu acredito que uma das razões porque Jesus, ao contar essa parábola e começa por essa ilustração, é que nós precisamos entender que no meio do rebanho existem ovelhas que ainda estão num processo, que ainda são muito jovens, que vivem realidades, querido, muitas vezes diferentes daquelas que nós vivemos. Sabe, deixa eu dizer para você, às vezes nós usamos alguns textos de uma maneira assim um pouco precipitada. É Bíblia, então eu quero citar esses textos, não estou negando esses textos, mas quero dizer a você que às vezes a gente é um pouco, assim, assodado, assim, um pouco afoito para citar alguns textos. Por exemplo, né, você falou de Jesus para uma pessoa, convidou ela para vir na igreja uma vez, convidou na segunda, na terceira a pessoa deu assim, aí você já disse assim, quer saber, não lanço mais as minhas pérolas aos porcos. Esse aí não quer nada com nada. Calma, gente. Poxa, chamei, vim aqui, vamos no culto. Veio no culto um dia, pastor. Nossa, um bafão, a pessoa veio, estava endemoniada, né? Nossa, foi uma bagunça, veio, levantou a mão, chorou. Passou um mês, você não acredita, se desviou. Quer saber? Não gasto mais o meu tempo com esse. Sabe? Às vezes as pessoas vivem em processo. Eu me lembro de uma vez, queridos, eu pastoreei por muitos anos jovens, né? Afinal, jovens pastoreiam jovens, não é isso? Pastoreei muitos anos jovens. Me lembro de uma vez estar com uma menina que falava assim, pastor, me ajuda. Eu falei, qual que é o... Né? E eu via que ela assim, era apaixonada por Jesus, mas assim, tinha dificuldade de engrenar na fé. Às vezes vinha, às vezes não via. Eu falei, querida, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? E olha o contexto dessa menina. Ela falou assim, sabe o que é, pastor? Lá na minha casa, só eu sou convertida. Os meus pais, eles dão festa todo final de semana. E quando eu falo no sábado que eu estou vindo para o culto dos jovens, a minha mãe e meu pai falam assim, larga a mão de ser trouxa, fica aqui, você é muito jovem, você vai lá, a juventude passa. Você já imaginou o que é isso? Querido, eu apanhava para ir na igreja, e virei crente, mas porque eu apanhava. Você imagina alguém que o pai, ao invés de dizer vai para a igreja, fala assim, fica, o fulano está vindo aí, estou fazendo uma carne, vai ter uma festa. Sabe, às vezes nós olhamos e falamos, poxa, as ovelhas não voltam porque não querem. As ovelhas não voltam porque são rebeldes. Existem ovelhas que se perdem porque estão no processo. E eu e você precisamos abrir os nossos olhos para isso. Mas então você está dizendo assim, tudo bem então, tá bom, não vou ficar criticando a ovelha, né? Ela se perdeu, então tudo bem, ela pode voltar, mas ela que volte. Afinal de contas, né? Saiu, porque também não é tão simples assim. Também não é tão fácil assim. Às vezes existem situações que impedem essas ovelhas de voltar. Olha só que interessante. Uma vez eu estava ali, né, no meu computador, tal, e de repente apareceu, estava num portal de notícias, de repente uma notícia me chama a atenção. Já estava no contexto de um dia ter meditado nessa palavra. E olha só que interessante era a chamada da notícia. Era assim, se eu não me engano, na Austrália, uma coisa assim. Determinado homem, pastor, criador de ovelhas, que perdeu uma de suas ovelhas, a reencontra, eu não me lembro se eram 6 ou 8 anos após ela ter se perdido. E aí o que era essa notícia? Era esse relato, e aí tinha uma foto da ovelha. E aí tem uma foto que eu queria que você visse, o jeito que ele encontrou a ovelha, 8 anos depois. Queridos, é só voltar. Mas às vezes tem um divórcio no meio do caminho, que você falou que ia acontecer, mas a pessoa foi, está com o filho nos braços, a pessoa está suja, toda constrangida. É só voltar. Você acha que essa ovelha voltava? Você acha que essa ovelha entrava pela porta, olhava para as outras ovelhas que um dia falaram assim, não faz isso, não se afasta. Mas aí a gente diz assim, mas eu avisei também, agora não foi, agora também o Senhor vai tratar. Pois a ovelha que se perde, porque é jovem, porque está no processo, a Bíblia não disse, Jesus não falou em nenhum momento que essa ovelha se rebelou, que
essa ovelha irrompeu. A Bíblia está dizendo, essa era uma ovelha que não voltou. E eu posso sim dizer, talvez por sua imaturidade, talvez ainda porque não conhecia os caminhos, mas quando nós encontramos, quando nós contamos aqui o rebanho e damos falta desse tipo de ovelha, sabe o que Jesus está falando? Nós vamos lá para o campo, procurar a ovelha, até encontrar. E quando a gente encontra, coloca no braço, coloca nos ombros e traz para casa. Você está dando falta de alguma ovelha aí, meu irmão? Você líder de célula, está dando falta? Você pastor, você diácono, você amigo, você que já caminhou com pessoas, de repente o Espírito Santo está colocando agora no seu coração, cadê a ovelha fulano, fulana de tal? Ah, pastor, não sei. E se você hoje fosse atrás dessa ovelha e fizesse um convite? Quer subir no meu ombro? Quer voltar para lá? Ah, mas você viu como é que eu estou? Pode vir, porque a palavra do Senhor diz que quando ele volta para casa, todos se alegraram. Achei a ovelha perdida, achei aquela ovelha preciosa. Olha, está um pouco feia, mas nós vamos dar uma tosqueada nela, manda lá para o gabinete dos seus pastores, ele dá uma tosqueada, ela vai ficar toda esquisita, mas vai ficar limpinha. Mas eu e você, querido, nós não mandamos pessoa para o inferno, a gente tira elas de lá. Eu queria profetizar aqui hoje, alguns WhatsApp, algumas, pastor, eu já nem sei mais onde que está o fulano, querido, é um amigo teu do Facebook, vai lá que ele está lá, você consegue mandar uma mensagem. Oi ovelha, oi querido, hoje eu ouvi uma palavra que me fez lembrar de você, como você está? E quem sabe uma conversa muito abençoada e especial começa. E eu quero declarar e profetizar que já na semana que vem, algumas ovelhas que não estão na conta das 99, não do pastor Leandro, da pastora Daiane, porque a palavra do Senhor diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então você está dizendo assim, boa ideia, estou gostando dessa palavra, olha, pastor, anota aí, olha, você viu, né? Sai daqui e vai atrás das 99, queridos, talvez essa ovelha não conheça a voz dele. Ela vai olhar e falar assim, não te conheço. Mas ela conhece a sua voz. Talvez você seja o pastor dela. Talvez na sua casa ela toma um café. Talvez na sua casa, para você, ela abre o seu coração. Coloque essa ovelha nos seus ombros e traz para o aprisco. Porque aqui é lugar de vida, aqui é lugar de cuidado. E toda ovelha, pode ter 99, queridos, pode ter 999 ovelhas nesse lugar. Uma ovelha é preciosa e importante para o Senhor Jesus. Amém? Mas Jesus continua contando a sua parábola. Agora ele passa para a próxima ilustração. E diz assim Lucas, ainda no capítulo 15, evidentemente, agora os versos 8 a 9, diz assim, então continuando, suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata, uma outra versão diz dracma, então só faz ali a conversão aqui, né, o texto mais atualizado, e perca uma, tem 10, perdeu só uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira, procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá as amigas, as vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Agora muda de figura, não estamos falando da ovelha que não retornou. Agora o texto fala de um outro contexto, ele fala de uma casa. E fala que dentro dessa casa havia uma pessoa que tinha coisas valiosas, tinha na ilustração 10 moedas de muito valor, perdeu uma. Se o texto está falando de casa, querido, talvez nós pudéssemos olhar para ele e quem sabe ele esteja falando de família, esteja falando de relacionamentos, esteja falando de gente importante, de gente preciosa, mas que por alguma razão não está mais no conjunto daquelas moedas preciosas que nós temos. Lembra quando eu apresentei para você um resumo de qual seria o título dessa palavra? Os perdidos, ou seja, aquelas ovelhas que se perderam lá fora, não retornaram. Mas o segundo eu disse, os que perdemos. Por que estou dizendo os que perdemos? Porque quando eu olho quais foram
as atitudes tomadas por essa mulher para encontrar a sua moeda, eu vejo que ela tinha sim participação no processo. A moeda sim se perdeu de alguma forma, porque ela tinha alguma culpa. E qual culpa? Porque veja, quais foram as ações que essa mulher tomou? A Bíblia está dizendo que ela acendeu a luz e varreu a casa. Luz, queridos, fala da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra aí, luz para o meu caminho. Ou seja, queridos, quando nós nos perdemos nos nossos relacionamentos, na nossa família, quando acontecem brigas, divisões, situações que nos fazem entrar em atrito com as pessoas, os relacionamentos valiosos e preciosos que nós temos. Talvez eu esteja falando aqui de irmãos que não se falam, de um pai que não consegue se relacionar com os filhos, de filhos que não conseguem relacionar os seus pais, de um irmão, uma ovelha que não consegue perdoar um pastor que um dia teve problema, estava num relacionamento precioso. E sabe, esteja falando de pessoas que você ama tanto, mas quando você olha hoje para a sua caixinha de relacionamentos preciosos, não está ali. Ou seja, o que o texto está dizendo é que se você acender a luz, ou seja, se você aplicar a palavra de Deus, que fala sobre perdão, que fala sobre sofrer o dano, que fala sobre humildade, e se você varrer a casa, o que é varrer a casa? É tirar a sujeira. O que é sujeira? É pecado. Ou seja, sabe por que essa moeda se perdeu? Porque a casa estava suja e porque a luz estava apagada. Sabe, queridos, existem pessoas que têm problemas sérios nas suas famílias. De repente uma herança, às vezes nem era lá tanta coisa, mas aí deu aquela confusão, aquela briga, e aí os irmãos já não se falam mais. Sabe, às vezes podemos estar falando aqui de uma amizade tão preciosa, tão especial, que foi tão relevante, tão importante na sua vida, mas aconteceu alguma situação, algum mal entendido, ou até mesmo alguma situação séria. Sabe quando você dá uma oportunidade a uma pessoa, sabe aquela situação assim, a pessoa está precisando de ajuda, você estende a mão, você traz para dentro de casa, você investe na pessoa, dá uma oportunidade de trabalho, tira do prato dos seus filhos, dá para aquela pessoa, investe nela, de repente a pessoa é ingrata com você. De repente a pessoa é injusta com você. Você fala, meu Deus, como pode? Sabe, aí a gente fala assim, também não ajudo mais ninguém. Também agora não quero mais saber disso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se nessa situação, que eu quero ser aqui muito respeitoso, mas faz comigo uma conta. Não sei, podem fazer muitos anos que isso esteja acontecendo. Uma dor de muito, muito tempo. Se hoje, exatamente hoje, uma luz for acesa, e um chão for limpo, o que é que vai acontecer? Você encontra a moeda perdida. Sabe, queridos, é isso que o Senhor tem. Quando nós estamos falando, porque é precioso. Um filho é precioso. Um pai é precioso. Um irmão é precioso. E nesse daqui, diferente da ovelha, que o pastor vai, busca, põe no campo, põe nos seus ombros, nesse aqui, a mulher, ela fala, não, o problema está aqui em casa, o problema está que a minha casa e o meu quarto está escuro, eu preciso mais da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela nos traz para a cruz. Crucificados, nós não reagimos. Eu sempre digo assim, para os meus discípulos, para todo mundo falar, eu vejo às vezes as pessoas todas assim, ansiosas, falam assim, querido, deixa eu falar uma coisa, morto não reage, tu está vivo demais, morto não reage. Querido, você pode falar o que for para o morto, você pode xingar, você pode elogiar, você pode maltratar, você pode beliscar, o morto está lá, crucificado com Cristo, não está preso com velcro na cruz, está crucificado com pregos e diz, olha, daqui eu não desço. Sabe, passar um pano, oferecer perdão, pedir perdão. Sabe aquela mensagem do WhatsApp que eu profetizei hoje? Quem sabe hoje uma mensagem vai ser disparada daqui. E olha só, eu não estou necessariamente muito preocupado com o que as pessoas farão com você, porque eu e você aqui estamos recebendo uma palavra para o nosso coração. Nós não temos acesso ao que as pessoas vão fazer com essa palavra.
eu tenho acesso ao que eu posso fazer com essa palavra, e a minha decisão é: hoje eu acendo uma luz, hoje eu passo um pano, e hoje vai ter casa iluminada, vai ter chão limpo, e vai ter moeda encontrada, e não eram 9, eu quero 10, porque cada uma delas, pergunta para um pai que tem 10 filhos, querido, eu tenho 2 filhos, né? Mas que sejam 10. Pergunta para o pai, qual dos 10 você prefere? Ele vai falar assim: todos têm o mesmo valor. Eu amo a todos. E assim também é o Senhor Jesus. As moedas não são necessariamente nossas, a moeda é dele, porque eu quero repetir para você, a gente não manda, a gente não joga a moeda fora, a gente não manda a gente para o inferno, a gente tira elas de lá, querido. E talvez o custo de você encontrar essa moeda seja você sofrer um dano. Você fala: pastor, mas me prejudicou tanto, me apunhalou pelas costas. Quando você estava aí falando da pessoa que a gente deu oportunidade e ela fez tudo errado, machucou, é exatamente a pessoa que descreve exatamente a atitude que alguém teve para comigo. Pois eu quero dizer para você que o mais forte abençoa o mais fraco, que se você hoje sofrer esse dano, oferecer essa oferta ao Senhor Jesus, o seu nome será glorificado e você terá 10 moedas no seu cofre, e que vão contar na glória como recompensa para a sua coroa. Amém? Tem os que se perdem, mas tem os que perdemos. E quando a gente perde, queridos, nós precisamos buscar até encontrar. E diz a palavra do Senhor, que quando encontrou, porque a luz estava acesa, do que limpou o chão, acendeu a luz, do que viu o brilho, falou: ó, o que brilha tem valor, que trouxe. Ela reúne os seus amigos, ela reúne a sua igreja, ela reúne o corpo de Cristo e fala: gente, vocês não vão imaginar, sabe aquela pessoa? Nós nos perdoamos, nós nos encontramos, que bênção, que alegria, se alegrem comigo e você vai se alegrar. Mas para terminar, queridos, Jesus continua. Perceba, a segunda ilustração foi diferente da primeira, mas aí chega a terceira, e a terceira é uma das mais belas histórias da palavra de Deus. Ela fala, né, nós gostamos de chamar essa parábola de o filho pródigo. Eu gosto de nominar essa parábola como o pai amoroso, porque o pai nessa parábola é maravilhoso. E eu quero ler com você o texto, eu sei que você conhece, decora e salteado, mas a minha proposta é que nós hoje, talvez pela revelação e iluminação do Espírito Santo, possamos encontrar alguns detalhes que outrora não víamos nesse texto. Eu vou ler o texto todo dessa história que você conhece bem, mas diz assim, Lucas capítulo 15, agora a partir do verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens, há uma outra versão que fala bolotas, mas o original vai dizer as lavagens dos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Essa expressão é fundamental. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem coloquem um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Agora, já não estamos mais falando de uma ovelha,
já não estamos mais falando de uma moeda, mas nós passaremos a falar de um filho. E talvez estejamos literalmente falando de um filho, ou estejamos falando de alguém que ocupa um lugar como esse, precioso no seu coração. Mas, como estamos fazendo aqui desde o início, eu queria mostrar e falar para você das sutilezas. Quais as diferenças agora desta ilustração, dessa parte da parábola para as outras? Primeiro, antes de mais nada, é importante nós lembrarmos algumas coisas aqui. Quem é o pai dessa parábola? É uma figura de Deus, do próprio Deus. Mas aí você diz assim, poxa, é complicado, né? Se é Deus, como é que pode um filho rebelde? Porque é assim, queridos. Nós podemos, nos esforçar e reproduzir da melhor maneira possível, né, o temor do Senhor, trazer o Senhor para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos. Eu estou falando de filhos naturais ou estou falando de figuras que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração. Mas ainda assim, elas podem, pela sua decisão, elas podem decidir no seu coração, romper com o pai. A parábola fala, e quando você vai ouvindo, que ele era um bom pai. Tinha comida nessa casa, tinha alimento, tinha roupa, tinha cama, tinha mesa, mas tinha uma outra coisa, tinha regra, tinha autoridade. Tinha um pai que dava governo, sentido para aquela casa. E o filho, ele queria a mesa, queria a comida, ele queria as coisas aprazíveis e boas que seu pai oferecia, mas ele não queria as regras, porque existia uma regra básica. Por exemplo, a de que para acessar a herança, o pai precisava morrer. Mas mais ou menos assim, como o pai não fazia o favor de morrer, então faz o seguinte, me antecipa que eu quero sair. Olha que terrível, olha que filho ingrato, olha que filho, não deu valor a nada. Ele até reconhecia o que tinha na sua casa, mas o seu coração se afastou do seu pai. Sabe, queridos, uma das coisas mais difíceis, nós, que andamos com pessoas, eu estou no ministério pastoral, não são assim tantos anos, 13, 14 anos, tive um chamado ministerial mais tardio, mas desde o momento em que acessei esse ministério, e até muito antes disso, sempre caminhei com pessoas, sempre estive com pessoas, aconselhando pessoas. Sabe qual é um dos conselhos mais difíceis que você pode dar a alguém? É quando você chega num determinado ponto, quando já não há muito o que fazer. Porque veja, eu tenho certeza que esse filho uma vez falou com seu pai, a parábola está resumida, mas sejamos sinceros, não foi do dia para a noite. Um dia ele falou para o pai, pai, me vê um dinheiro, toma aqui. Pai, me vê o dinheiro, não, hoje não. Pô, mas como assim? E com certeza começou a ter ali toda uma celeuma, todo um ambiente ruim naquela casa, talvez brigas. Eu não posso nada, eu preciso, eu quero. Até que finalmente ele fala, pois você me dá a minha parte da herança, me antecipa, e eu vazo daqui e está tudo resolvido. E com certeza isso talvez tenha se estendido por tempo. Agora nós estamos falando de um jovem de quantos anos? Talvez 18. E aí eu pergunto para você, dá para você amarrar dentro de casa um jovem de 18 anos? E entrar no modo, não, comeu do meu feijão, corto no meu facão. Aí, o dia que a pessoa não precisa mais do teu feijão, o que ela faz? Ela vaza. Chega uma hora, queridos, em que você tem que olhar para aquele filho e dizer, eu não tenho mais o que fazer. Você já deve ter visto notícias de pais que precisaram acorrentar os seus filhos em casa, mas aí, às vezes, contexto de drogas, imagina o desespero do coração do pai. Mas chega uma hora, queridos, eu já estive com pessoas que olhavam para mim e falavam assim, pastor, ele quer isso, ela quer aquilo, e eu brigo, eu já disciplinei, já cortei mesada, já fiz isso, aquilo, o que é que eu faço? Eu digo, querido, agora você tem que abrir a porta e dizer, olha, vai, sabe por quê? Porque o Senhor não quer filhos amarrados dentro de casa. Ele quer filhos que o amem e que desejem estar na casa do Pai. E que reconheçam a casa do Pai. O Senhor não é como aquela pessoa que tem um passarinho cantando dentro de casa.
Uma pessoa que tem um passarinho dentro de casa cantando, ela fala, olha que lindo, essa pessoa ama o passarinho ou ama a si? O Senhor não quer que nós sejamos como passarinhos presos em gaiola. Ele quer que nós queiramos vir como aquele beija-flor que vem, porque sabe que naquela casa sempre tem água, tem comida, mas tem regras, queridos. E o que acontece? Chegou um dia que ele falou, vai. Aí você diz assim, pastor, mas aí é complicado, né? Não, a gente tem que lutar até o fim, mas chega uma hora que o fim chega. E é por isso que eu falo que existem os perdidos, os que perdemos, mas existem os que se perdem, porque o texto fala assim, ele, consciente da decisão e da escolha que estava fazendo, saiu de casa, levando tudo o que tinha. E sabe o que é interessante? O texto continua, e o texto nos fala onde estava o filho. Talvez o pai soubesse. O texto fala que ele foi para uma terra distante e conta detalhes. Ele fala, ele foi procurar um senhor de porcos, um granjeiro, alguém que tinha porcos, uma vara de porcos, e pediu para trabalhar lá. Mas olha que curioso, a primeira parábola falou que o pastor foi até a ovelha e colocou nos ombros. Essa parábola não fala que o pai vai até a ovelha perdida. Sabe por quê? Porque se o pai chega de longe, se ele descobre, mas se não tivesse ainda acontecido o importante e fundamental para esse caso, caído em si, quando o pai chegasse, ele provavelmente seria recebido com bolas de lavagem, sendo jogada nele, diz assim, sai daqui, não preciso de você, quem disse que eu preciso da sua ajuda? Porque chega uma hora porque se você malha ferro frio, acontece duas coisas, você empena o ferro e você detona com o seu cotovelo, não dá para malhar ferro frio, tem que ter um cair em si. Mas sabe qual foi a estratégia desse pai? Quando o filho sai, ele vai para a porta da sua casa. Sabe o que é a porta? É um lugar de oração. E sabe por que eu sei que era uma porta? Porque o texto diz assim, o Senhor começa a trabalhar na vida daquele menino. O menino começa a colher das suas escolhas, vai parar num chiqueiro, começa a comer lavagem. Um dia, aleluia, eu profetizo, hoje pessoas cairão em si. Um dia ele cai em si, seu coração se rende. E o texto diz que ele se levanta e volta, e o texto diz assim, o seu pai o viu de longe. Não fala que seu pai estava no campo, não fala que seu pai estava em casa, não fala que seu pai estava na cozinha, fala que o seu pai, ele estava na porta, esperando, e quando ele vê de longe, a porta, queridos, é um lugar de oração. Quando eu digo, tem horas que precisamos abrir a porta e dizer, querido, se é o que você quer fazer, pois vá. Mas isso não significa que nós estamos desistindo, isso significa que nós estamos mudando de estratégia e dizendo, Senhor, agora o Senhor luta, eu fico aqui na porta da intercessão, e o dia que voltar, eu me comprometo, eu saio correndo e pulo no pescoço dele e celebro, porque eu sei que é o Senhor que está trazendo de volta. Quero encerrar contando aqui um breve testemunho de algo que nós vivemos. Um dia eu e minha esposa caminhávamos com uma família muito próxima. Queridos, uma família assim, especial. Pensa um pai e uma mãe cheios de Jesus, e eles tinham filhos pequenos, os filhos eram mais novos que nós, eram um casal de amigos muito próximos, foram padrinhos de casamento, tal, e os filhos tinham em nós, na minha esposa, assim como, éramos como se fôssemos assim, da família. Uma família preciosa, sabe? A gente fala, né, que os meninos, eles eram diferenciados, por exemplo, na parte de estudo, meninos estudiosos, meninos, a gente brincar assim, são crânio, tal, né? Um filho mais velho, um filho um pouco mais jovem. O filho mais velho, né, desejou fazer o curso de engenharia, passou numa universidade pública, fez o curso, uma bênção, menino, né, vento em polpa, logo se casou, tal, mas tinha o filho mais jovem. O filho mais jovem ali, já no ensino médio, começou a dar algumas vaciladas, e começou a dar muito trabalho para os pais. E os pais, como deve ser, como eu e você fazemos, pagando um preço de oração e de briga, e corta a mesada, e faz isso, e faz aquilo, e disciplina. Mas o menino já tinha 16, 17 anos, começa a crescer, e vai, e um dia esse menino chega para o pai, né, e dá uma intimada no pai, e eles brigam feio, o pai nos procura e fala, o que eu faço? Eu disse, foi a primeira vez que eu disse a alguém, não tem o que fazer, você tem que abrir a porta. Mas se você abre a porta, ele sai pela porta e você vai para ela. E ali você fica.
E foi o que esse pai fez. Esse menino falou assim, então, você está por conta. Um dia o menino chega para o pai e fala, pai, vai ter uma festa aí, universitária. Ele ainda não estava na universidade, ele estava para entrar na faculdade. Fala assim, e eu quero ir na festa. O pai ficou desesperado, meu filho e tal, e a gente sabe, muita bebida e tal, não sei o quê. Pai, é o seguinte, o senhor aprove ou não, eu vou. Fulano vai passar aqui em casa, 11 horas, estou me dando ao trabalho de te falar o que é, mas assim, nem sei porque eu estou fazendo isso, porque o senhor aprove ou não, eu vou. O pai olha para ele e fala assim, faz assim, fulano não precisa passar aqui, eu vou te levar na festa. Avisa o fulano, porque assim, filho, eu fico assim mais tranquilo, não sei, de repente, né, vocês podem beber, os outros podem beber, e eu vou ficar mais seguro, se eu te levar à festa. Você imagina um homem de Deus, mas um homem de Deus, olhar para um filho e falar assim, fica tranquilo, eu te levo no Lollapalooza. Fica tranquilo, eu te levo no show da Anitta, não pode mais falar nome, né? Eu te levo no show do fulano. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, colocar os seus filhos no carro e falar assim, eu vou levar, porque eu quero pelo menos cuidar da integridade física do meu filho. Não, pai, não precisa. Não, filho, por favor, deixa o pai levar. Tá bom, pai, é até melhor, porque daí a gente pode até aproveitar mais a festa. O pai coloca o filho dentro do carro, vai para a festa. Chegando lá na porta, ele fala assim, filho, o papai vai te esperar aqui na rua de trás. Não, pai, não precisa. Quando eu acabar eu te ligo. Não, eu vou ficar aqui te esperando, eu deito aqui o banco, eu fico aqui, vou ficar aqui te esperando. Ele, não, pai, fica tranquilo, eu me comprometo. Quando acabar aqui eu te ligo, pai, pode ser. O menino sai, o menino fecha a porta, esse pai só faz uma oração. Fala, senhor, eu só tenho um pedido de fazer. Por favor, não permita que o meu filho coloque o pé nesse lugar, mas em lágrimas. Senhor, por favor, vira as costas, vai para casa. O menino entra na fila. No que o menino está na fila, o menino teve uma ideia bem idiota, como os adolescentes, né, costumam ter os jovens. Ele tinha 16 para 17 anos. Mas a festa, por ter muita bebida, era uma festa só para maiores. O que eles fizeram? Uma identidade falsa. Então ali, na fila, com suas identidades, de repente, viaturas. Encosta um monte de viaturas do conselho tutelar. Ali, e uma blitz. Aquela correria, tal, um pessoal mais ou menos tranquilo, mas os dois começaram a ficar o quê? Agitado, porque quem deve teme, né? E ficou anestado, e de repente esse rapaz, ele, na sua agitação, ele, né? E tinham ali pessoal do conselho tutelar, e o conselho tutelar não necessariamente usa farda, tal. E então se misturaram com as pessoas, e ele olha para o seu amigo e fala assim, mano, tomara que agora, né, funcionem as nossas identidades falsas. No que ele fala isso, alguém vira e fala assim, como é que é? E o que você falou? Me dá aqui a sua identidade. Recolheu os dois meninos, dali a pouco toca um telefone. Alô, senhor fulano de tal, é da delegacia. Aí o coração, senhor, o que o senhor fez? Calma. O senhor é o senhor fulano de tal? Pai do fulano de tal? Sim. Já quis ficar preocupado. Fica tranquilo, mas o senhor precisa vir aqui na delegacia, nós precisamos conversar. Ele chega na delegacia, seu filho está desesperado, chorando. Mas, para resumir a história, o filho, quando o pai chega e conhecendo o pai que tem, o filho só olha para o pai e fala assim, pai, você estava orando, né? Ele falou assim, de joelhos, do lado da sua cama. E naquela noite, começou uma linda e preciosa história de restauração naquela família. Porque um pai esperou um filho cair em si, na porta da casa, e quando caiu, saiu correndo e recebeu o filho que estava perdido. Esses, querido, tem ovelhas que se perdem, a gente coloca no ombro, tem moedas que se perdem, a gente acende a luz, limpa a casa, mas aqueles que se perdem, muitas vezes, eu e você, só nos resta a porta, o lugar de oração, e eu quero profetizar e declarar que hoje, que nos próximos dias, filhos cairão em si, retornarão para casa. Você pode ficar em pé para que nós possamos orar? Eu não sei, querido, nós já vamos passar para a ceia, mas eu não sei. Eu gostaria que nós orássemos, se você pudesse me dar 5 minutinhos a mais hoje, porque eu gostaria que nós orássemos. Porque eu acho que é importante nós reagirmos a essa palavra. Talvez eu queria começar perguntando, talvez
você, diferente daquilo que normalmente o olhar que nós colocamos essa palavra, talvez você esteja assim, não, pastor, eu não pensei em nenhuma outra ovelha. Eu sou a ovelha perdida. Eu sou a moeda perdida, eu sou o filho, eu saí de casa. Talvez você é alguém que não conhece o Senhor Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração e você diz, eu quero ser encontrado por esse Pai amoroso. Você pode aí dar um sinal, levantar uma mão que nós vamos orar. E você que não conhece a Cristo, quiser receber a Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que te encontrou, você pode me dar um sinal que nós vamos orar com você para abençoar o seu coração. Mas eu também quero orar com você que enquanto essa palavra estava sendo ministrada, se lembrou de algumas ovelhas tão queridas e preciosas que já não estão mais com você. E você quer orar por elas, nós vamos orar. E o Senhor vai te dar uma estratégia para você colocá-la nos seus ombros e voltar para casa. Talvez enquanto eu falava, você se lembrou de familiares, de pessoas queridas, de um líder do louvor, de um pastor. Talvez a pessoa que te ganhou para Jesus. Mas hoje, essa moeda está perdida. Não sabe onde está. Talvez você esteja falando do seu pai, da sua mãe, de um irmão, de alguém tão querido. Ah, amado, acenda hoje uma luz. Arranque o pecado, a sujeira, a imundície, a casa limpa. Ah, quando a gente faxina a casa, a gente encontra cada coisa que a gente nem imaginava. Elas estão todas lá. Só precisam de luz, só precisam de limpeza. Mas talvez essa palavra falou ao teu coração e você é aquele que está tão triste, desanimado porque o seu filho saiu de casa. Mas sabe, vai para a porta, meu irmão. Talvez você esteja dizendo, eu estou nesse lugar, pastor. Estou já há algum tempo nesse lugar, querido. Eu profetizo que esse filho vai se achar. Não sei, se você quiser orar aí onde você está, se você sentir de vir para frente também, para nós orarmos com você, fala, não, eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda. Então você pode vir, nós vamos orar. Você virá para cá, eu peço para, conforme aqui os pastores, a liderança tem, conforme as pessoas virem, que você venha e comece a orar com essas pessoas. Não vou ser eu que vou orar, não. Alguém, por favor, ore diretamente com essas pessoas, ministre, diga, em nome de Jesus, eu quero profetizar, que vai cair em si, que você verá ao longe um filho que retorna para casa. Por favor, se você quiser vir à frente, eu quero que as pessoas também aqui, os pastores, enfim, quem quer que seja, possa se unir a nós aqui em oração, ministrando essas pessoas. Porque eu declaro, querido, você sabe, nessa parábola do filho perdido, ele foi recepcionado por um irmão ciumento, mas aqui não será assim, porque as três parábolas têm uma mesma declaração. Quando aquilo que estava perdido foi achado, houve alegria, houve júbilo, houve celebração. E é isso que eu profetizo em nome de Jesus, que nesta noite os perdidos estão sendo achados, porque nós queremos ser a igreja de Jesus, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. Eu e você hoje somos a voz de Jesus, suas mãos, seus pés, seu coração. E eu e você hoje precisamos ir até o perdido e trazê-lo para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro, Senhor, que haverá um caindo em si, Deus, para aqueles que se afastaram de Ti. Haverá um caindo em si para aquele coração endurecido, aquele coração que não ouve, Pai, não ouve seus pais, não ouve seus líderes, não ouve quem quer que seja, Pai, mesmo pela dor, talvez levando para um chiqueiro existencial, para um lugar de sofrimento, Deus, ou de reflexão, mas que esse lugar seja o lugar do caído em si, para que se levante, Pai, e retorne para casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, filhos que retornam para o lar, ovelhas que retornam para o aprisco, Pai, pessoas de valor, Deus, retornando para o nosso coração. Em nome de Jesus, fortalece, Pai, teus filhos, esse pai, essa mãe, Deus, que choram seus filhos, mas não choram, Deus, pela desistência, choram porque estão na
porta em pé, declarando com seus olhos atentos no horizonte: hei de ver o meu filho perdido retornando. É isso que essa igreja declara, é isso que nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. E para o teu louvor, aplauda o nome de Jesus com alegria, declarando e confiando: Senhor, nós cremos, Pai, aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de... Quem é esse mim? É o Senhor Jesus. Depois, a palavra também fala que ele tomou o cálice e fez a mesma declaração: quando vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Sabe, queridos, por muitos anos, eu não fiz isso em memória dele, eu fiz isso em memória de mim. Deixa eu te explicar. Eu me lembro de um dia, eu servia no Ministério de Louvor, eu estava sentado, tocava bateria, né? Eu não sou músico, eu sou baterista. Estava sentado na bateria, ensaiando tal, mas já servindo na igreja. De repente eu estou reparando, sabe aquela coisa de passar o som antes de iniciar o culto? As pessoas estão chegando e eu percebo uma família, uma pessoa chegando. Quando ela entra na igreja, mais ou menos assim, que ela chega no meio do corredor, que ela vê a ceia, a mesa da ceia, pode ficar em pé aqui rapidinho. Que ela vê a mesa da ceia, ela coloca as mãos na cabeça, como assim, dizendo: ai, esqueci que hoje era ceia. Vira e vai embora. Quando eu vi aquilo, eu falei: por quê? Por que isso? Porque muitas vezes, queridos, quando nós chegamos diante da ceia, nós nos lembramos de quem nós somos. Nós nos lembramos do nosso pecado, nós nos lembramos das palavras que saíram da nossa boca, nós nos lembramos do conteúdo que nós vimos num computador, num celular, nós nos lembramos da discussão que tivemos em casa, nós nos lembramos do nosso pecado. E é por isso que Jesus diz: quando vocês fizerem isso, é em memória de mim, porque se você se lembrar de Jesus e não de você, você se lembrará da sua cruz, do seu perdão e da sua misericórdia, dirá: eu não estou validando o seu pecado, mas o meu sangue te purifica de todo pecado. É por isso que você é bem-vindo a essa mesa. Não porque nós vamos deixar para lá, ok, porque nós vamos nos lembrar do que Jesus fez por nós. Quando nós nos lembramos de quem é Jesus, aí nós ousamos acessar a sua mesa. Sabe, a palavra do Senhor diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Mas sabe para que nós vamos sabe o que um autoexame para esse momento, sabe qual é a única possibilidade de resultado? É eu e você chegarmos à conclusão de que nós não somos dignos. Quando a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo, esse exame vai dizer para você certamente o que está dizendo exatamente agora para mim: você não é digno. Mas é por isso que a palavra do Senhor diz, por isso que nós vamos nos lembrar dele, mas nós vamos dizer: mas ele é digno, e por causa da sua graça, da sua salvação e da sua misericórdia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é por isso que agora eu acesso a sua mesa, porque ele é digno. Querido, eu sei que eu e você somos pecadores, mas sei que o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo o pecado. Por isso eu queria dizer, essa ceia não é a ceia aqui da Alcance de Piraquara, não é a ceia do Leandro, dos seus pastores. Essa ceia é daqueles que quando olham para Jesus digam: por sua causa, por causa do seu sangue. Se dependesse de mim, se fosse em memória de mim, eu virava minhas costas e saía correndo. Mas se é por causa de Jesus, eu corro para a sua mesa e digo: eu quero o seu sangue, eu quero o seu pão. Pai,
Em nome de Jesus, em nome daquele que é digno, nós nos apresentamos a Ti agora, reconhecendo, Deus, quem nós somos, mas sobretudo, reconhecendo quem Tu és, e quem Tu és, nos habilita essa hora. Pai, que haja agora celebração nesse lugar. Deus, que ninguém, ao olhar para esses elementos, diga: hoje eu não vou ceiar porque eu não sou digno, porque eu estou vendo alguma coisa errada. Querido, a proposta de sondar o seu coração não é você chegar à conclusão de que você pode ou você não pode, porque, como eu já disse, a única resposta é não pode. A proposta aqui hoje é você, ainda que reconheça os seus pecados, dizer: mas pela fé, na graça de Jesus e no seu sangue, eu me arrependo dos meus pecados, e que você venha e toma e come, arrependido, regenerado, porque é esse o convite, esse é o propósito. Hoje nós não estamos aqui para selecionar quem é digno e quem não é. Hoje nós estamos aqui para dizer: quem confia que Jesus é digno e que nos dá acesso à sua mesa. Da forma que vocês fazem, pastor, o pessoal vem à frente, é assim, enfim, conduz. Agora vocês já sabem exatamente como fazer, então vem à frente, toma pela fé. Pastor, faz tempo que eu não faço isso. Talvez algumas pessoas vão me julgar. Não vão te julgar, sabe por quê? Elas estão chegando à mesma conclusão que você, que elas também não merecem, mas Jesus merece, e Ele te dá acesso à mesa. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Marcelo, do seu ministério, Senhor, da sua casa, da sua família. Pai, te louvamos, Senhor.
Pai, nós, como igreja, abençoamos a tua vida, Pai. Ó Deus, declaramos, Senhor Jesus, sobre a vida do pastor Marcelo, Pai, uma unção, uma capacitação, Pai, muito maior, Senhor. Que o Senhor possa levá-lo a níveis mais profundos de intimidade, Senhor. Nós o reconhecemos, Pai, como homem de Deus, Pai. Ó Deus, te agradecemos pelo bom depósito que hoje certamente foi colocado nas nossas vidas. Pai, leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Ó Deus, eu profetizo, Pai, eu oro em nome de Jesus, uma semana, Pai, abençoada, Pai, no despertar do Senhor em nós, Pai. Ó Deus, traz-nos à mente, Pai, ó Deus, essa mensagem, que nós possamos, Pai, trabalhar ela no nosso coração durante essa semana, Senhor. Que o Senhor possa falar, colocar nas nossas mentes, Senhor, pessoas, irmãos, Senhor, ó Deus, familiares, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser um papel, fazer o papel daquilo que o Senhor colocou em nós, Pai, ser um instrumento do Senhor, Deus. Oramos isso para a glória do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa abençoar você, sua semana, em nome de Jesus. Amém? Tem cantina hoje? Tem cantina lá ao fundo, você pode se alimentar agora fisicamente. Paga um lanche para o irmão da esquerda, da direita aí também. Amém? Deus abençoe.